Bom, em relação a essa história do acordo, tem uma reportagem aqui do Lucas Lucena que traz detalhes a respeito disso, que é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República diz que não propôs acordo a essa pichadora do STF. E por quê? Porque considera os crimes cometidos por ela graves. A PGR não ofereceu acordo de persecução penal a Débora Rodrigues, que foi presa por ter pichado a estátua durante os atos golpistas. A gravidade dos crimes cometidos por Débora não eram condizentes para a formalização do acordo. E isso aqui é o que diz a Procuradoria-Geral da República, que foi responsável por fazer as denúncias, né? Ela é ré por 5 crimes, né? Porque as pessoas estão falando, ela foi presa, ela recebeu 14 anos de prisão porque ela pintou a estátua por batom. Não é por isso, é muito importante a gente ir aos fatos e o que diz a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ela é ré por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, sugeriu essa pena de 14 anos, seriam 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção e mais de 100 dias de multa. Ela está na cadeia desde março de 2023 e ela foi presa preventivamente numa operação, daquelas operações que eles estavam fazendo, a Operação Lesa Pátria, e segue detida no interior de São Paulo. E aí tá aí, o que a PGR diz é que os crimes imputados a ela não permitiram este acordo. Os dados são importantes, né, Sakamoto? Olha, Fabiola, é aquilo que a gente comentou, né? Porque o que que acontece? O caso dessa senhora está sendo usado, né, pelo bolsonarismo como ariete contra o Supremo Tribunal Federal. Sinceramente, o presidente Bolsonaro, o núcleo do bolsonarismo, não está preocupado se ela vai ficar presa ou vai ficar solta, né? Aliás, se tivesse preocupação real, o Bolsonaro teria ficado no Brasil e não teria fugido para criar um álibi indo para os Estados Unidos no final de 2022, deixando com que o grosso dos seus seguidores pagassem um pato por uma tentativa que acabou frustrada, graças a Deus, de forçar com que as Forças Armadas fossem às ruas em nome de garantir a ordem e a segurança e a partir daí começar um golpe de Estado. Sim, essa era a ideia. Não é que o pessoal lá ia pegar em arma, eles estavam desarmados. Gente, pelo amor de Deus, vai contrapor os argumentos da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal. Come um pouco mais de feijão, né? Tipo, é meio feio. Fala, não, ele estava armado. Eles eram o quê? Eles eram a justificativa. Eles não eram aqueles que iam tomar o poder, né? Eles eram a justificativa. E o que acontece? O bolsonarismo está usando casos como o da Débora como ariete para bater no Supremo por conta, e fazendo o quê? Fazer uma coisa que é uma falácia muito conhecida, que é pegar um pedacinho da história e ignorar todo o resto da história e com aquele pedacinho lascar lenha. Sabe, lascar lenha, pegar, ou seja, você não conta a história inteira, você conta um pedaço da história e lasca lenha no resto. E qual que é a história inteira? A história inteira, como coloca a Procuradoria-Geral da República, como explicou a Fabíola, como a gente tem falado aqui repetidamente, é um pacote de crimes que ela vem sendo acusada. A parte do dano ao patrimônio, gente, a parte de ter pichado a estátua sozinho, se ela tivesse chegado em Brasília hoje, com um batom, e pichasse alguém chegasse para ela e falar, me ajuda a pichar a estátua, e eles pichassem a estátua, né? Não dava cadeia. Ela poderia ser detida, depois ele poderia ir em liberdade, pagaria uma multa gigantesca, talvez teria uma transação penal, ponto, não ia para cadeia, muito provavelmente. Então, o que acontece por causa disso? Só que o resto é um pacote do lado e as pessoas ignoram. Fabiola, eu só fazer rapidamente uma comparação interessantíssima. Eu cubro trabalho escravo há mais de 26 anos, né? E tem uma coisa que sistematicamente, quem é flagrado com trabalhadores escravizados no Brasil quando vai dar uma entrevista na imprensa, ou reclamar no Congresso, ou reclamar em algum lugar, fala assim: olha só o auto de infração que eu levei nessa fiscalização do trabalho escravo, veja só, olha, tá faltando camas, ou tá faltando copo plástico para tomar água. É por isso que eu fui flagrado, é por isso que eu fui considerado trabalho escravo. O que ele não mostra, contudo, são os outros 30 autos de infração
que está falando do quê? Servidão por dívida, retenção de documentos, vigilância armada, falta de comida, falta de banheiro, falta de tudo. Falta de dignidade, trabalho de 16 horas por dia. Esse eles não mostram, eles mostram apenas o quê? Aquele auto que é o de menor importância, que a fiscalização vai lá e lavra tudo, lavra 30. Mas dos 30, tem os de menor importância e os de maior importância. Com a tentativa de golpe de Estado, foi a mesma coisa do 8 de janeiro. Tem os autos que são de menor potencial ofensivo e tem aqueles que dão o tamanho de pena grande. Isso significa que a pena dela de 14 anos deve ser? Não, eu acho, Josias, todo mundo está aqui discutindo que é totalmente injusta a discussão da dosimetria da pena. E o Supremo pode fazer essa discussão e deve fazer essa discussão. A discussão que não deve ser feita é menosprezar quem cometeu um crime. E isso vale para golpe de Estado, vale para trabalho escravo. Porque no Brasil, se você rouba sabão, você toma 11 tiros nas costas.